Espera ainda, minha gente. Se você não ouviu a primeira parte do podcast, então cancela, nem continua. Volta para a primeira parte e vai ouvir o que a gente falou antes. Meu nome é Fábio, a gente está aqui na segunda parte do nosso podcast falando sobre saúde mental e questões sociais. E a gente vai continuar agora a nossa conversa. Oi, meu nome é Larissa, eu estou junto com o Fábio e você está ouvindo agora a Conversa Nossa de Cada Dia. Bem-vindos ao nosso podcast. Na primeira parte desse primeiro episódio, a gente conversou um pouquinho, como o Fábio já citou, sobre saúde mental, o que seria a saúde mental, na verdade, com a ajuda de nossos dois convidados psicólogos, e conversamos também sobre os marcadores sociais da diferença, que seriam as vulnerabilidades sociais, ou seja, seriam relativas a questões de raça, questões de orientação sexual, identidade de gênero, classe e outras coisas que estão nesse mesmo bojo, né? E agora, nessa segunda parte, a gente vai entender um pouco mais da relação desses dois tópicos e como isso afeta a nossa vida na sociedade. Então, fique agora com a nossa segunda parte do podcast. Tem muita coisa para comentar, mas eu não tenho nem condições de comentar tudo, gente, porque tá sendo, tá sendo uma conversa muito proveitosa, assim, com muitas informações, né, porque a gente vem de lugares diferentes, né? Eu tô aqui como uma mulher negra, a Karine tá aqui como uma mulher negra, a Gerona tá aqui como um homem negro, mas a gente tá em lugares diferentes, mesmo assim, né? Mesmo com essa característica, somos pessoas negras, mas o lugar social que a gente ocupa não é só esse, né? Como a gente já falou, já tem outras vulnerabilidades ou então outros privilégios que estão aí em jogo. E eu estava ouvindo aqui o que vocês estavam comentando, né, sobre o desmonte da assistência, e não é uma coisa acidental, né, o desmonte do SUS, não é uma coisa acidental, é uma coisa que é construída propositalmente para manter essas relações, essas situações, né, de opressão, para que essas pessoas fiquem presas nesse lugar mesmo de onde tem onde a gente tem que fazer essa escolha, né, porque se a gente tivesse um auxílio, digamos, um auxílio que realmente fosse aquele que as pessoas precisassem nesse momento, em que elas não precisassem ficar se preocupando se eu vou, como o Karen falou, né? Eu vou, seguir todas as orientações, né? Realmente tem uma pandemia, ok, vou internalizar isso, mas aí eu vou morrer de fome, né? Porque eu não tenho como sustentar minha família. Eu sou obrigado a ir trabalhar, mesmo que o meu trabalho não esteja seguindo as orientações, né? Para a higiene, para a segurança, né? De distanciamento, mesmo que meu espaço de trabalho não me dê essas condições de seguir esses protocolos, né? Para manter a segurança de todos que estão trabalhando naquele espaço, eu tenho que trabalhar, porque eu não vou morrer de fome, não vou deixar minha família morrer de fome, né? Porque, como o Jerônimo falou mesmo, quem tem fome tem pressa, né? A fome não espera ninguém. Então, a pessoa tem que escolher, né? Arriscar se contaminar ou então, de certeza, morrer de fome, né? Então, por isso que realmente a gente tem que ter esse olhar, que Karen falou, que todo mundo tá falando, né? De empatia com essas pessoas, né? Mas aí a gente tá falando, né, que tem as pessoas que estão no lugar de privilégio, que tem as pessoas que estão no lugar de vulnerabilidade, mas enquanto indivíduos e também enquanto grupos, né? Como é que isso acontece? Porque a gente sabe que para existirem essas posições de privilégio, precisam existir as posições de vulnerabilidade, né? E aí, como é que a gente constrói essa imagem? Porque eu lembro claramente que eu estava tendo uma conversa, a gente estava numa roda de conversa alguns meses atrás, e a gente estava falando sobre como as representações das pessoas, né? A gente estava falando sobre, partindo do ponto de vista relacionado com o racismo, né? Como essas representações das pessoas negras afetam a construção da identidade, né? Das crianças e até mesmo dos adultos, dos jovens, etc. Mas eu lembro que teve um comentário especificamente que foi de uma pedagoga, e o comentário era que ela também foi professora do município aqui em Aracaju,
E nos livros didáticos, isso foi há uns... ela estava se referindo aos livros didáticos mais antigos, mas eu acredito que ainda pode ser que existam livros que sejam assim. Na minha época eram assim também, então não são tão antigos assim, né? Mas nos livros didáticos, todas as pessoas negras que apareciam eram pessoas que estavam sendo chicoteadas, eram pessoas que estavam com mordaças, né? Que estavam naquelas situações da escravidão, né? Que eram pessoas escravizadas. Então, aquelas crianças que eram alunas dessa pessoa, elas meio que eram crianças negras que não queriam se enxergar como pessoas negras, porque elas só viam pessoas negras em situações de sofrimento, de degradação, né? E aí é que a gente chega nesse ponto, né? Como é que a gente constrói essas identidades, né? E como é que essa visão dos grupos sociais dos quais a gente faz parte também influenciam não na forma como a gente se enxerga, né? Na imagem que a gente constrói de nós mesmos. E aí eu passo a palavra para os nossos convidados maravilhosos que estão perfeitíssimos. Eu estou amando demais participar desse podcast com vocês. Então, meu povo, o grande psicólogo social, Pichon Riviere, vai nos dizer que as matrizes de aprendizado começam desde a tenra idade, a partir do ambiente familiar. Depois do familiar vem a escola, vem a comunidade onde ele está inserido, ali no habitat, depois a faculdade, seu grupo religioso ou filosófico, e daí vai sendo amalgamado nesse cidadão, nesse sujeito, tudo de bom, de ruim e de melhor, né? E nesse contexto da identidade racial, a gente vai perceber tudo isso que a Larissa exemplificou. Por exemplo, eu sou um cidadão afrodescendente que, em um ano específico lá em Salvador, está acompanhado de outro negro com a tez mais escura que a minha, fui comprar flores numa floricultura famosa daquele bairro de classe média que eu estava passando por ali, para presentear duas afilhadas, por nome Bárbaras, no dia 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara. E estava assim, admirado, já tinha entrado naquela floricultura uma outra vez, mas eu fiquei tão encantado com a beleza natural da arrumação, do layout, e olhava para um lado, olhava para o outro, pã. Quando saímos da igreja, da floricultura, eu com os dois buquês, meu colega me acompanhando. Quando chegou mais na frente, eu ia pegar meu carro, e isso chegou um policial, assim, correndo, nos parou, pediu para levantarmos as mãos. Eu disse, se eu levantar a mão, as flores vão cair. Levei na graça, né? Aí nos vistoriou dos pés à cabeça, mandou que eu abrisse a bolsa que eu estava usando. E aí, depois, aí aquilo, em um dado momento, eu me revoltei. Eu disse, vem cá, quer dizer que um negro não pode comprar flores? Quer dizer que elas ligaram para vocês virem nos abordar, como se marginais fôssemos, e o cidadão, servidor do Estado, diga-se de passagem, se tratando de Salvador, que é a cidade mais negra do país, e tem mais negro do que certos países da África, era negro, um negão igual a mim. Aí eu disse, vou ligar para meu advogado. Tirei onda, sabe? Que estava perto do meu carro, disse, vou ligar para o advogado para... Nessa época a gente não falava nada nessa questão de processual de discriminação racial. Ele fez, calma, meu irmão, levei na esportiva, coisa e tal, coisa de baiano, né? Levei na valsa. Mas ficou registrado no meu inconsciente essa discriminação que o negro não podia comprar flores no bairro de classe média branca. Passou. Alguns anos depois, estávamos no ponto de ônibus, eu, 3 colegas negros, acompanhado de um colega branco. Chegou uma viatura policial, dentro da viatura, 4 policiais negros, foi fazendo aquela vistoria, mandou a gente se encostar ali na parede,
e eu estava com a pasta, inclusive estava bem trajado, que eu tinha vindo da fábrica, que eu trabalhava no Polo nessa época, foi no final da década de 90. E a minha pasta, uma pasta executiva que poderia eles imaginarem, pô, esse negão aí parece que tem moral, né? Pelo contexto, assim, só para tirar onda. Mas mesmo assim eles me vistoriaram e o branco que estava do lado, mais duas pessoas brancas, nem foram importunados. Quando eles saíram, o outro colega que também vinha comigo se retou, como diz na Bahia, e xingou. No que xingou, eles voltaram e quiseram agredir o rapaz, os negão. Eu digo, calma, minha gente, vamos com calma. E naquele contexto eu era o mais velho, né? Tenha paciência aí, perdoe meu irmão aí, chamei de meu irmão, e eles se picaram, foram embora. Mas para exemplificar que o próprio negro, no contexto baiano, por ser servidor do Estado, ele ignora, né, entre aspas, a realidade racial dele quando está revestido de um poder estatal. E isso não só acontece no mundo da política, não. Agora mesmo, estamos vivenciando aqui na sociedade sergipana, não sei se vocês têm tido a oportunidade de ver, uma questão na Universidade Federal de Sergipe, por não quererem admitir um professor doutor, porque negro tem uma questão estrutural. Mas se a gente for analisar, se porventura esse professor fosse um branco, a admissão dele já teria sido efetivada. Então, para vocês terem uma ideia, é preciso que a gente fortaleça o ser negro desde tenra idade. Minha filha, por exemplo, na escola ela sofreu. Então, nós, quando descobrimos isso, chegamos em casa, fortalecemos a identidade dela. Lógico que no contexto geral que a gente vive, de tanto vermos, né? Por exemplo, no vocabulário, neguinha ou neguinho, a forma carinhosa de falar, mas está introjetada ali uma discriminação do neguinho. Se falando da Bahia, as músicas, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Então, tem músicas na Bahia que eu não gosto, porque tem essa contextualização e pelo fato de ser um pouquinho mais velho e estudar um pouquinho mais, a gente vai reforçando a nossa identidade, né? E aí, imaginemos numa comunidade periférica, onde falta de tudo, onde são privados de tantas e tantas coisas, essa questão ela cria conflitos, gera conflitos a partir de dentro de casa. Porque nós somos seres de angústias, como diz o grande filósofo Wagner. E essa angústia a gente vai processando nas conquistas, né? Esse ser de angústia que é cada um de nós, essa angústia perpassa todo e qualquer ser humano. Mas com a negritude, com o índio, que está sofrendo horrores nesses últimos anos no Brasil, imaginemos os grandes humanistas que defenderam e defendiam os negros e os índios, uma religiosa irmã Dorothy, lá no Pará, que foi assassinada por negros, policiais negros. O massacre de Eldorado de Carajás, Chico Mendes, um religioso, Dom Pedro Casadáliga, que sofreu N ameaças de morte, mesmo sendo branco, defendia. Então, porque era humanista, via o outro de igual para igual, os direitos humanos. O Nelson Mandela lá na África, o Luther King nos Estados Unidos. Então, em todos os quadrantes do mundo, o George, agora lá nos Estados Unidos, esse movimento enorme, maravilhoso e lindo, que foi despertado em todas as nações, que vidas negras importam. Esse colorido racial que é o mundo, gente, a partir do momento, quando, Fábio, vocês falam da fraternidade universal, se nos dessemos contas
que o outro diferente de mim é igual a mim, o mundo seria realmente esse mundo unido. Mas vamos em frente. É uma utopia? É, mas não é difícil de chegarmos lá. Estamos na caminhada. Fala, Karine. Mas acho que de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Como já falou, né? Acho que a construção da identidade da gente, ela perpassa os grupos sociais nos quais a gente está incluído, né? As redes de apoio, que começa a rede nuclear da família, né? Grupos religiosos, né? Os grupos sociais dentro das comunidades onde a gente está inserido. E tem uma máxima de um livro que eu estava lendo, que ele diz assim: o sujeito se constitui na relação com o outro. Então, a forma como o outro me vê vai me afetar, e a forma como eu vejo o outro vai afetar aquele outro também. E esse afetar, a gente se afeta de forma positiva, de forma a fortalecer, de forma a gerar um sentimento de valorização, a estimular, ou pode ser de forma a desqualificar, a subordinar, a reduzir, né? Então, eu acho que essa construção de identidade, ela vem muito disso. Quando Gera falou que não, minha filha, ela sofreu, né, uma menina negra que sofreu, e quando chegou em casa a gente fez esse reforçar, esse valorizar a identidade dela, né, de menina, de jovem, mulher negra. Quando a gente olha para aquela pessoa que vive numa comunidade, etc., essa relação nem sempre acontece dessa forma, né? Porque existe uma estrutura, né? Uma estrutura social que tem visões diferentes das diferenças, né? Adversas. E aí, para dar um exemplo prático, né? Os nossos usuários da assistência, eles têm uma relação de, muitas vezes, de gratidão. Por quê? Porque ele é a pessoa que ele tem que ser grato por qualquer tipo de ajuda que ele recebe, por qualquer tipo de auxílio que ele recebe. E aí, nosso papel é fazer ele entender que aquilo é um direito, não é um favor. E isso, às vezes, a gente precisa até trabalhar dentro das nossas equipes, porque para a gente ser humano, né? Ser humano é falho. Então, é muito tentador você se sentir um benfeitor, né? Uma pessoa que está fazendo uma benfeitoria. Porém, aquele é o nosso trabalho. E acontece muito. Para você ver como as relações de poder, elas se estabelecem de uma forma macro, e a pessoa, ela cresce, o contexto influencia, obviamente, na criação da identidade, na criação da visão de si mesmo, né? Então, a pessoa que vive na periferia, ela vive ali e ela acha que ela tem que ficar ali porque aquele é o lugar dela. Porque a estrutura social, ela faz você acreditar nisso, faz ele acreditar nisso. E que não existe outras perspectivas, que a perspectiva dele é estar ali, ficar ali, morrer ali, ser grato quando alguém ajudar ou auxiliar ele de alguma forma. Então, eles não prezam, quando a gente atende, acolhe bem, faz os atendimentos, consegue resolver o problema dele, né? Consegue fazer o nosso trabalho, que é dar acesso ao direito, dar acesso a benefícios, encaminhar para a educação, encaminhar para um serviço de psicologia, encaminhar para a saúde. Ele fica grato, ele traz presente. E a gente tem que estar ali reafirmando: não, isso aqui é o meu trabalho. Meu trabalho foi fazer isso por você. Eu estou aqui para servir você, né? Servidor público. E tem muita gente que não entende muito bem essa concepção. Mas tudo bem, não vamos ser hipócritas. Mas a gente está ali para servir aquela pessoa. Mas ele está tão acostumado com o lugar de ser servente que ele não sabe ser servido, né? O serviço que eu atuo, que é o serviço de convivência com jovens, né, crianças, adolescentes, eu falo muito que ele é um instrumento de quebra do ciclo de vulnerabilidade. Porque, às vezes, a criança, a adolescente, ela está inserida naquele contexto sem conhecer muito mais, sem ter acesso a muito mais do que aquele contexto. Então, até para ele ter uma perspectiva de que existe algo diferente daquilo, para a gente é difícil, né? Para a gente é difícil penetrar, né, nesse mundo deles, né? E aí, às vezes a gente sofre um pouco, porque, como o Jerônimo falou, existem os núcleos de apoio, né?
E a gente, às vezes, trabalha com ele as potências que ele tem, as possibilidades, as potencialidades para que ele possa ter voz, para que ele possa ascender, né? Apesar das dificuldades, ele saber que ele é capaz. E aí, quando ele chega em casa, a mãe ou o responsável familiar dele, ele já está naquele contexto, naquela roda viva há tanto tempo, que ele não consegue nem minimamente apoiar as aspirações do filho, né? De terminar os estudos, porque a gente acha que é pouco, mas são as aspirações de terminar os estudos, de conseguir fazer um curso técnico, um curso profissionalizante, ou ter uma profissão. Porque, vou dar um exemplo prático. Numa atividade nossa, no serviço de convivência, porque eu já trabalhei coordenando o CRAS também, a gente fez, vamos fazer uma projeção, né? Porque a gente trabalha com projeto de vida, para que ele possa, né, almejar outras coisas e planejar. Uma menina de 10 anos, o que é que você se vê fazendo daqui a 10 anos? A criança tinha 10 anos. Ela disse, eu vou casar, vou ter filho e vou receber Bolsa Família. É porque porque é pobre, é preguiçoso, quer viver a vida toda debaixo da árvore do governo. Não, é porque ela não conhece, não consegue vislumbrar outra perspectiva. Então, como o contexto, como as relações, né? As relações de poder de uma estrutura macro influenciam. É como Larissa diz, assim, né? E justamente nesse contexto que a gente está. Não é coincidência esse desmonte dessas políticas que são políticas de direito, do SUS, do SUAS. É um projeto. É um projeto de manutenção das estruturas de poder. E que a gente, às vezes, indiretamente, inconscientemente, acaba contribuindo para isso. Né? Porque é muito tentador você se sentir melhor do que o outro, você se sentir um benfeitor, você sentir que você está dando uma ajuda, então você é uma pessoa ótima, mas você está olhando para aquela pessoa que você está ajudando, você está realmente enxergando aquela pessoa, reconhecendo aquela pessoa que você está ajudando. Então, acho que essa formação, e aí até para a gente ter uma visão do como a gente se vê dentro dessa estrutura, né? Eu acho que ter uma visão crítica do nosso contexto macro, uma dimensão macro, já vai fazer a diferença em como a gente vai se identificar e interagir em sociedade. Eu acho que, como o Gera falou, né, o ser humano, a formação da identidade se dá diante dos grupos, né, dos núcleos que a gente faz parte, que a gente está inserido. E eu falo por mim, às vezes a gente vive numa bolha, né? Porque a gente só se relaciona com as pessoas que têm o mesmo contexto, um contexto muito parecido com o nosso, né? Por mais que o outro sempre vai ser diferente, a gente está ali, como a gente está repetindo, né? O outro, a gente é igual. O contexto que a gente vive, os contextos é que são diferentes, mas nós somos iguais, nós temos potências. As minhas potências são diferentes das de Larissa, das de Jerônimo, da menina que vive na periferia, mas todos temos potências, todos somos potentes, de alguma forma, né? O conhecimento acadêmico que eu tenho não é igual ao conhecimento ou as vivências que a pessoa da periferia tem, mas ele tem muito a me ensinar, com certeza. E acho que esse reconhecimento de nivelar é importante, mas nem sempre a gente consegue. Eu me perdi no que eu estava falando. Mas, enfim, saber olhar do que de forma... É porque as ideias correm muito rápido, às vezes a boca não acompanha. Sem problema. Mas saber ter esse olhar, né, e se colocar nesse lugar que a gente está sem julgar, a gente... tá falando da bolha. A gente, às vezes, vive numa bolha, porque os grupos com os quais a gente se relaciona são ali, daquele local comum, né? A gente tem um local comum, né? Com 19 anos eu comecei a trabalhar na assistência. Minha bolha estourou. Né? Eu vi outros contextos, vivi outros mundos, vi outras realidades. E aí a nossa percepção de mundo, ela muda, né? Completamente. Então, acho que a gente precisa se oportunizar, estar presentes ou ter um olhar para esses outros contextos, né? Não sair da bolha. Acho que a bolha ela está mais segurinha ainda com essa questão de internet, rede social, algoritmo, né? Todas essas questões aí, a gente só vê aquela mesma coisa, a gente só acompanha aquela mesma coisa, né? A gente vive naquela bolinha mesmo. E a gente não tem uma visão macro da coisa, né?
Então, acho que isso influencia muito nessa manutenção das estruturas de poder, essas construções da identidade, no como a gente se vê, no como a gente vê o outro. E é difícil, mas eu acho que dá para a gente estourar essa bolha. Aí a gente vai estar mais próximo, né, dessa questão da igualdade mesmo. É isto mesmo. Nossa, meu Deus, essa questão do macro, né, da estrutura macro influenciando o micro é muito real, né? E essa questão, né, que você falou do exemplo daquela menina de 10 anos que não via possibilidades para o futuro dela é muito presente, né, na sociedade como um todo, né? E realmente é um projeto, porque a gente vê, por exemplo, fome no mundo, um monte de gente morrendo de fome, né, por aí. E a gente sabe que um monte de comida jogada fora, né? Tem comida para dar para todo mundo, só que não é do interesse que todo mundo receba comida, né? Se, sei lá, um desses bilionários aí do mundo decidisse, vamos aqui realmente, não só para eu melhorar minha imagem, dar o que seria 10 centavos para uma pessoa normal, e aí para ele, sei lá, tipo, milhões seriam, tipo, R$ 10 para gente, para um bilionário, porque a gente acha que bilionário é perto de milionário, mas não é perto de jeito nenhum, minha gente, né? É muito distante. Entre um milionário e um bilionário cabem muitas fortunas, sabe? Dá para alimentar todo mundo com essa diferença aí. E a pessoa que era bilionária ainda vai continuar riquíssima. Então, a gente tem condições de acabar com a fome do mundo, né? A gente tem condições de diminuir essas periferias, sejam elas periferias geográficas, sejam elas periferias existenciais, mas o interesse desses grupos de poder, né, dessa estrutura que está por trás, uma estrutura que é formada assim por essa que a gente chama assim dessa tríade, né, inseparável, que é o capitalismo com o machismo e o racismo, né? Que não tem como separar um do outro, eles andam muito juntos. Então, não é do interesse, né, que acabem essas estruturas de poder. Por isso que a gente tem que realmente tentar sair dessas bolhas que são fortalecidas, né, por essa estrutura mesmo. Então, é um sistema que se retroalimenta o tempo todo. E aí, por isso mesmo que a gente vê que muitas vezes o que acontece é que essas estruturas vão levando os grupos que estão em situações vulneráveis a ficar uns contra os outros, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, às vezes não é nem um grupo contra o outro, mas até mesmo a pessoa que é parte do grupo contra o grupo em si, né? Como foram esses exemplos que Jerônimo trouxe dessa questão dos policiais negros, né? Eu achei, assim, que a gente foi em pontos muito sensacionais, que eu não estava achando que a gente ia hoje, mas, assim, muito grato que a gente está indo, assim. É, E realmente é confirmar, assim, concordar e dizer que tudo isso que foi dito até agora, né? Eu acho, assim, que as pessoas que estiverem escutando a gente nesse podcast, né? Eu acho que é importante não se descolar dessa realidade, né? Não se tirar dessa realidade, assim, não se ver distante, porque se por acaso, por exemplo, o meu caso, eu sou um jovem branco do Brasil, né? Que não passo pelas experiências de racismo, né? Que passa a população negra, a população indígena do Brasil. Isso não significa que esse não é um assunto que me diz respeito. Isso não significa que esse não é um assunto que eu deva me responsabilizar. Isso não significa que não é um assunto que eu não deva estar sempre e constantemente me aprofundando e debatendo e aprendendo, né? Então, assim, eu acho que é importante que a gente perceba que essas estruturas, elas não são, assim, uma coisa que está no ar, assim, também, né? Eu acho que ela acontece no dia a dia, na soma das coisas que estão interligadas, né? Então, é o que já foi dito sobre a forma como a gente aprende na escola, sobre quem são os nossos heróis na escola, assim, na história, como geralmente esses heróis não são nem brasileiros às vezes. Isso não significa que a gente não encontre referências e bons exemplos em outros países, mas significa, com o que eu quero dizer, que a gente acaba perdendo
o potencial de ver em outros brasileiros, de ver em outras pessoas que sejam semelhantes ou que lutam por objetivos semelhantes aos nossos, como bons exemplos, né? E a gente perde a possibilidade de se imaginar nesse lugar, né? De exemplo, nesse lugar de herói. Mesmo que a gente não se torne, sei lá. Por exemplo, eu lembro de ter lido muito pouco sobre Zumbi dos Palmares, né? Enquanto a figura dele foi muito importante, a importância dele não é dada o suficiente no tempo de explicação da matéria de história, né? Enfim, e aí continuando a questão das estruturas, né? A gente vê isso em outros ambientes, a gente pode ver isso nas igrejas, a gente pode ver isso na relação entre as religiões no nosso país, né? E como a imagem das religiões é feita, a imagem de Deus, como ela é feita, né? Porque, assim, eu entendo que tudo isso, né? Tipo, a imagem que a gente tem de Jesus, às vezes, eu fico muito impressionado atualmente, né? Porque quando eu era criança eu aprendi a me acostumar com essa imagem, mas eu fico impressionado quando eu vejo esses calendários que muita gente tem, né? Daqueles de tirar o papelzinho, que tem um Jesus de cabelo louro, assim, de olho azul, bem branco, e eu fico assim, esse homem nasceu aonde, pelo amor de Deus? Porque isso faz parte das estruturas, né? Quando a gente fala estrutura, é justamente essa sobreposição de coisas que está interligada, né? Então, é um filme que a gente vê que mostra sempre a mesma realidade, é uma história que a gente lê que repete a mesma coisa e que afeta a realidade racial do Brasil, mas também afeta, por exemplo, a forma como a gente vê a mulher, a forma como a gente vê a população LGBTQIA+, né? Na nossa sociedade, tipo, quais são as histórias que a gente tem, né? Quais são as histórias que a gente se alimenta? Porque a gente consegue se conectar com todas as realidades do mundo, mas a gente escolhe 3 realidades para contar 1000 vezes nas oportunidades que a gente tem de recontar a história, né? Enfim. E aí, a gente queria saber também, nesse sentido dessa questão do privilégio, né, ser um lugar mais confortável quando você não conhece que você está, né, nessa posição de dominação, nessa posição de poder. Como vocês acreditam que isso influencia nessa perpetuação das desigualdades? Acho que a gente já começou a falar um pouco disso, mas de uma forma mais específica, né? Como vocês enxergam essa situação? Como Larissa falou, né? Acho que é mais vergonha do que medo, porque a ignorância em relação a essas questões, ela é mais confortável do que você iniciar um processo de desconstrução. Porque a gente vive numa estrutura a nossa vida inteira. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente reconhece, quanto mais a gente lê, né? A gente precisa reconhecer o nosso lugar de privilégio e se desconstruir dentro desse lugar de privilégio. E isso, às vezes, é dolorido. Não é fácil, não, né? Essa percepção, né? Ela é bem dolorida. A gente reconhecer quando a gente perpetua machismo, quando a gente perpetua racismo, mesmo sendo mulher negra, né? Ou jovem, homem negro, porque a gente vive dentro de uma estrutura que a gente perpetua sem perceber, né? Foi muito naturalizado, né? É um processo de naturalização aí, de perpetuação dessas questões. E aí, quando você... Acho que o medo perpassa muito assim. Por exemplo, eu me formei 2 vezes na Universidade Federal. Eu tenho uma formação na Universidade Federal, não é puramente fruto do meu esforço, né? Puramente, não é só o esforço, não é só uma conquista minha, né? Ele advém também de condições objetivas, de ter tido acesso à educação de qualidade, de ter condições objetivas de renda, de moradia, de alimentação saudável, porque tudo isso influencia, né, nesse processo de educação. Ter uma estrutura, ter um núcleo de apoio familiar que tem um reforço positivo sobre mim, né? E um contexto geral. Então, você reconhecer isso, às vezes é dolorido,
não retira o seu mérito nem o seu esforço, mas você se reconhece na posição de privilégio que o outro às vezes não tem. Então, às vezes existe esse medo eu acho, né? Acredito que existe esse medo de se diminuir em relação ao outro. E eu acho que o processo de desconstrução ele é bem dolorido, porque ele é diário, né? É uma percepção diária de atitudes, de ações suas que perpetuam preconceitos em relação a diversas dimensões da nossa vida. E que acabam, se você não reconhece, que é muito mais confortável, né? Como a Larissa colocou, não reconhecer, não identificar, você não precisa lidar com isso, né? Porque acho que isso, às vezes, ativa questões em nós, né? Também. Eu sou uma mulher negra, que já sofri racismo, que já sofri, né, assédio por ser mulher, etc., mas eu ainda estou no lugar de privilégio em relação a uma mulher negra da periferia. Eu tenho oportunidades maiores do que aquela pessoa. Então, acho que esse reconhecimento e essa desconstrução que é diária, acho que às vezes ela é dolorida. Então, a gente prefere ficar num lugar de conforto, digamos assim, né? Num lugar que é melhor para mim. E aí, às vezes, é nesse momento, eu acho que a gente perpetua esse modelo que está aí de estrutura social. Porque para eu me sentir melhor, às vezes, para eu me sentir melhor, eu vou lá, ajudo o morador de rua, eu acho que eu estou fazendo a minha parte, né? Para eu me sentir... E assim, eu lembro muito de uma fala de um morador de rua num fórum de pessoas em situação de rua, morador não, pessoas em situação de rua, eu tenho errado. Pessoas em situação de rua, onde ele fala assim, a madame que vai lá dar sopa, ela não está dando a sopa para me ajudar, ela está dando a sopa para ela se sentir melhor com ela mesma, porque ela não olha para mim, ela não conversa comigo, ela não me reconhece como ser humano. Eu sou um simples agente para fazer ela se sentir melhor, para acalmar a consciência dela. E aí você mantém, né, a estrutura, mas sua consciência, ela está tranquila, digamos assim, porque você fez a sua parte, né? E eu acho que a gente precisa ir muito além disso. E aí eu acho que fica quando a gente reflete nesse nível, a gente sente, né? Isso nos afeta, né? Como diz, a relação com o outro sempre está nos afetando. Eu acho que isso nos afeta. Não sei se eu saio muito do contexto, mas acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a desconstrução, ela não é fácil, ela é dolorida, e aí para a gente conseguir lidar com isso não é tão simples assim, mas eu acho que é muito possível. Nesse contexto, eu faço um recorte da seguinte forma. Larissa falou há pouco dessa tríade perversa: capitalismo, machismo e racismo. E como a gente sabe que a gente está no auge do capitalismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa percepção do poder que o capitalismo exerce sobre o contexto social, de só querer lucro, 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 acaba por fragilizar quem está na ponta, quem está na base da pirâmide social. E isso vai, sim, perpetuando cada vez mais as desigualdades sociais, né? E esse cenário não é agora, não. Já vem de muito longe. Nós tivemos um arrefecimento um pouco de 2004 a 2014, quando o governo que aí estava primou muito pelo social, não por conta dele, por conta daquilo que preconizava a Constituição Federal de 88, porque o anterior a esse período, ele só privilegiou o capital. Imaginemos que a Vale do Rio Doce, que foi pseudo-privatizada, logo, em um ano, os caras arrecadaram o dinheiro todo que tinha sido investido para a compra da Vale do Rio Doce. E o mais escandaloso é que os compradores da Vale do Rio Doce tiveram dinheiro do BNDES para comprar. Diga aí, que mamata.
Agora, por exemplo, no início do ano, no meado do ano passado, privatizaram um porto a granel no litoral norte, no litoral sul de São Paulo, ali na região do Porto de Santos, R$ 1 milhão, um porto que é uma potência naquela região. O que é R$ 1 milhão hoje, minha gente? Se tratando de um porto. E, nesse contexto, eu paro de exemplificar a dilapidação do patrimônio nacional que está sendo empreendido por esse governo que está de plantão. E esse contexto desse liberalismo desenfreado, nocivo, suicida, está acabando com o patrimônio brasileiro e cada vez mais aumentando esse fosso de desigualdades. Aí, como o Karine falou, né, dessa relação com o outro, nesse cenário, eu também comungo dessa realidade dela, que a gente precisa assim, estar atento àquele que está ali sendo beneficiado do nosso ser social para ajudá-lo a suplantar aquela posição de desigualdade. Só que, no cenário que a gente está vivendo nesse exato momento, onde mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados e a gente sabe que está faltando emprego em todas as áreas, só Deus sabe onde vamos chegar, mas não é difícil, não. O que for possível cada um de nós fazermos, a gente tem de fazer sim para minorar, né, no contexto social que Karine se insere, como profissional, como servidora pública, e eu, como cidadão social que aqui estou, preciso estar atento às várias ações de solidariedade que estão sendo implementadas para, na medida do possível, ajudar a muitos que, nesse momento, estão em situação muito desfavorável do que a minha. Eu me sinto um privilegiado, que tenho casa, tenho carro, tenho minha comida todo dia e milhões que aí não tem. Então, precisamos estar atentos e poder ajudar nesse cenário de desigualdade social doloroso. Bom, eu acho que vocês responderam muito bem, né, a questão do medo. E aí eu acho que a gente vai para a última sessão, assim, da nossa reunião, assim, do nosso comentário. E é como pensar, né, diante de todas essas situações, diante de toda a realidade que a gente vive, né? Que tem várias direções, várias ideias que podem servir como solução, mas como a gente pensa, resgatando, né, o tema que a gente começou, né, falando sobre essa construção, falando sobre como a gente se vê, falando sobre como a gente se vê, tanto num ponto enquanto privilegiado ou num ponto como vulnerável, né, às condições. O que é que vocês veem como forma de melhorar, né? Como forma de melhorar essa saúde mental coletiva, né? Sem que a gente fique alienado, né? Sem que a gente seja... sem que a gente esteja focado só individualmente, né? Mas como a gente pensa em maneiras de que, quando a gente fala de saúde mental, a gente esteja pensando nesses traumas cotidianos que as pessoas sofrem por conta dos preconceitos, das desigualdades, né? E como a gente pode caminhar nessa direção de melhorar, né? Eu acho que é esse ponto, assim. Como vocês veem, assim, tanto Karine quanto Jerônimo? Eu acho que esse contexto pandêmico, ele oportuniza, eu acho que ele deixa mais evidente a necessidade do pensar de modo coletivo, né? Apesar de a gente estar presenciando diariamente muitas atitudes individualistas, acho que essa é uma oportunidade para a gente compreender o quanto o coletivo afeta no sentido macro, né? As nossas vivências, as nossas relações, né? O contexto que a gente está inserido. Então, acho que não se alienar é um pouco dolorido também, né? Como eu falei, a desconstrução ela não é fácil, ela é dolorida. Mas eu acho que faz a gente ter uma noção de coletivo maior e faz a gente se sentir uma parte desse coletivo mais atuante, eu acho, quando a gente tem esse olhar para o outro que reconhece, né? Porque acho que
Na busca pela igualdade, a gente precisa reconhecer a diferença, né? Para a gente reconhecer que a gente é igual, a gente precisa reconhecer também a diferença do outro, né? As diferenças que existem. E que ser diferente, do que está posto como o normal é o que faz da gente, ser humano, esse contexto coletivo, né? Que faz desse contexto coletivo a sociedade que a gente entende, o que pode fazer dessa sociedade que a gente está inserido melhor, né? O reconhecer a diferença, aceitar e poder ajudar dessa forma. Acho que parece muito tópico, né? Mas eu acho que começa de você e saber que a desconstrução ela é diária. A gente se percebe diariamente perpetuando aí preconceitos e isso é normal, né? A questão é reconhecer, se responsabilizar, né? E seguir em frente. E fazer terapia também é importante, porque o processo ele é dolorido. Terapia, muito importante. O que podemos fazer? O que podemos fazer? Eu começaria dizendo daquilo que eu já disse, estar sempre atento que o outro é igual a mim, mesmo sendo diferente de mim, volto para a primeira premissa, é igual a mim, né? Depois, falando do ponto de vista do coletivo, estar atento às ações de solidariedade que têm sido feitas nesse momento de pandemia e certamente posterior a ela. Depois, imbuído dessa caminhada transcendental que perpassa pelo vivenciar a fé, vivenciar a espiritualidade, vivenciar a solidariedade, a filosofia, mesmo não tendo assim um referencial religioso, a gente se lança, porque nesse contexto da arte de amar, como vocês divulgam de forma impressionante, né? Amar a todos, amar por primeiro, ser os primeiros a amar, viver a regra de ouro, fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a si, a gente dá saltos de qualidade na nossa vida e na vida do outro quando a gente compartilha essa alegria que não fica na gente. A gente não fala os bem-feitos para se engrandecer, mas fala em prol daquele outro. Porque eu gostaria de encerrar, por ser um homem de caminhada espiritual, daquilo que Jesus disse: tive fome e me deste de comer. Neste momento da pandemia, a gente vive e deve ver isso no superlativo. Tive sede e me deste de beber. Tive nu e me vestiste. Estava só e me visitaste, né? Tive preso e me visitaste. O exemplo que a gente faz num trabalho social lá em Socorro, com jovens privados de liberdade por terem cometido algum ato infracional, vocês não imaginam a alegria que é. A cada quinta-feira a gente não está podendo ir por causa da pandemia, foi suspenso o trabalho, mas no final da noite de quarta, eu já fico ansiando pela quinta-feira, porque quando a gente entra naquela unidade prisional para vivenciar 1h30 de vida, de doar a vida para aqueles jovens, é como se Jesus, no final do trabalho, que quando a gente sai, a mim o fizeste. Então, esse fazer algo, não estarmos alienados. E diga-se de passagem, a partir do momento que a gente sai para fazer isso, se eu vou com a dor, essa dor some. Então, isso faz bem à saúde mental. Se eu estou angustiado, ao sair de si para fazer um ato de caridade, um ato de solidariedade, tudo isso suplanta, parece que abstrai da nossa mente aquela dor, aquela dúvida, aquela angústia. É como se vivesse milagres acontecendo, que não foi propagado ali por Jesus, mas essa realidade desse milagre da fé, dessa potência da fé, em sermos homens e mulheres de fé, essa realidade a gente experimenta assim, e mais do que nunca.
esse engajamento que eu faço hoje nesse Pacto pela Vida e pelo Brasil, que foi encampado pela CNBB e tantos outros organismos sociais da nossa sociedade brasileira, isso em ver a cada quinta-feira, desde fevereiro que a gente se reúne, toda quinta-feira, das 20 às 22, 22h30, isso tem sido uma locomotiva dentro de cada um de nós, em ver que de norte a sul do país, de leste a oeste, tem brasileiros e brasileiras, homens e mulheres de boa e também pessoas de boa vontade, até mesmo pessoas de outras religiões, afrodescendentes, espíritas, judeus, todos congregando essa realidade desse pacto pela vida pelo Brasil, em lutarmos nessa campanha de assinatura por querermos um Brasil mais justo e mais fraterno. Então, esse apelo, essa mensagem que eu digo para vocês, que não deixem de participar, porque é em prol não só da nossa realidade, como de tantos outros que estão nas periferias existenciais e geográficas que proclama o Papa Francisco, o novo Francisco de outrora, está sendo revigorada na nossa vida a ideia hoje. Então, esse é o meu discurso final, a minha mensagem final, e vamos em frente, que esse mundo é nosso, esse Brasil é nosso, e a sociedade e a humanidade somos cada um de nós. Obrigado pela oportunidade e esperemos nos encontrarmos muito em breve para trocarmos mais assuntos e caminhar juntos por essa vida verdadeira que Jesus disse, que eu vim para que todos tivessem vida e vida em abundância. Obrigado, queridos. Obrigada. Acho que é esse o caminho, né? De tentar achar formas de nos inserir nesses espaços, né? Onde a gente propõe debates e debates voltados a buscar uma ação concreta, né? Que o objetivo desse podcast também é despertar um pouco a curiosidade para a gente ir atrás de aprender mais sobre essas questões para poder, para que cada um de nós, né, possa se posicionar de forma consciente e de forma mais ativa, né, da gente realmente sair da nossa passividade, do nosso espaço de alienação e realmente ter uma posição ativa quando a gente está discutindo essas situações, de se eu estou no lugar do privilégio, de deixar a pessoa que está no lugar da vulnerabilidade falar, né, por si mesma, ou então se não tiver ninguém nessa posição, se você tiver no espaço que, como o Karine falou, né, dessas bolhas, se você tiver nessa bolha e alguém estiver falando alguma coisa assim, preconceituosa, ou então alguma coisa que a gente sabe que não é verdade, né, em relação a grupos vulnerabilizados, etc., que a gente realmente fale, né, a gente aproveite dessa posição de privilégio para tentar trazer aquele assunto à tona, né, e desmistificar também, muitas vezes, falsas concepções que existem, né, nesses espaços, nessas bolhas em que a gente está, e de sair dessa bolha também, né. E aí, além disso, não sei se Fábio tem algum comentário antes da gente finalizar. Não, eu não sei. Acho que são muitas coisas. Eu acho que quem está ouvindo pode estar ou concordando porque já acompanha esses debates, ou pode estar, assim, tipo, não sei se sobressaltado, mas, assim, pegou muitas informações de repente. Então, eu acho que, assim, tem que... O processo é lento, é devagar, como Karine falou, é um processo dolorido. Mas não é dolorido no sentido que você vai doer seu corpo, né? Vai doer porque a sua mente vai estar olhando para lugares onde ela não olhava, vai estar chegando em situações onde não chegava antes. Então, esse desconforto que esses debates trazem, eles não são ruins, né? Desconforto e esse lugar que a gente sente assim mentalmente mesmo é sinal de que a mente está expandindo, né? É sinal que a gente está crescendo, que a gente está amadurecendo, não um sinal para a gente recuar, mas um sinal para a gente continuar. E eu acho que é importante a gente fazer sempre esse movimento, né? De tipo, se ver nesse lugar, se reconhecer nesse lugar, assim,
de indivíduo, de pessoa que sozinha não vai conseguir mudar a estrutura, mas que está em relacionamento constante com as outras pessoas, com a comunidade. Então, que apesar de não conseguir mudar a estrutura, a gente consegue fazer o trabalho como eu escuto falar assim de formiguinha, né? De fazer junto com o coletivo, né? Se, como Larissa falou, a gente tem as oportunidades de usar nossa vida, nossos privilégios, nossa profissão, o contexto que a gente vive como forma de ir mudando aos poucos essa realidade, é importante que a gente faça isso, né? Então, é isso. No seu tempo, tentando não parar, né? Não se estagnar, mas vendo como é a sua maneira de fazer isso, né? No sentido de que, tipo, é importante tanto as pessoas que falam num protesto, é importante as pessoas que estão nos hospitais, é importante as pessoas que estão nas várias áreas da sociedade. Então, é importante que você encontre também onde é que você vai fazer esse papel, né? Porque a gente não precisa de uma pessoa só, a gente precisa de várias fazendo coisas diferentes, que enxerguem esse lugar comum, né? E aí, a gente novamente volta a palavra aos convidados para talvez fazer comentários finais para meio que mais encerrar mesmo esse nosso momento que tem sido muito bom, assim, tem sido muito edificante. E aí, ver o que vocês têm a nos dizer para encerrar mesmo. Pronto. Eu acho que é como o Fábio falou, né? Será que assustei os meninos, Fábio? O processo de desconstrução, ele é dolorido, mas ele é muito compensador, né? Você cresce enquanto ser humano, enquanto pessoa, quando você passa a olhar o outro com mais gentileza e com mais empatia, né? E eu acho que vocês jovens, né, que estão aí engajados em projetos, têm um papel muito importante, porque o importante é manter uma visão aberta, ampliada da sociedade, da realidade, trazer essas reflexões para esses jovens é muito importante. E o passar a ação, ele é consequência, eu acho, né? Quando você passa a refletir, o olhar que você vai dar para o outro, né, que está na situação de vulnerabilidade, às vezes ele só precisa de um olhar, ele precisa de uma escuta, de alguém que olhe e ouça, né? Ser ouvido, às vezes é muito, vai trazer um bem maior do que um prato de comida, às vezes, né? Porque eu acho que às vezes você pode dar o alimento, mas ele também precisa ser ouvido, ele precisa ser olhado, ele precisa ser reconhecido como ser humano, como igual, né? E eu acho que essas reflexões e essas ações, elas vão ser ainda mais importantes e imprescindíveis no pós-pandemia. Porque eu acho que as consequências que essa pandemia vai deixar para trás, elas vão ser nefastas, né? E aí a gente vai precisar ter realmente esse olhar mais empático, né? Esse olhar para o outro com mais... esse olhar solidário, esse olhar fraterno. Então, eu acho que é isso a mensagem que eu quero deixar, que vocês não temam, porque o processo ele é dolorido, mas ele é muito compensador. E que isso não paralise vocês, né? Que vocês sigam refletindo, procurando informação, lendo, se posicionando, como Larissa disse, né? Tendo um conhecimento maior, trazendo da forma como vocês podem e sendo multiplicadores, né, dessa visão mais empática e mais fraterna para com essas pessoas em situação mais vulnerável. Queria agradecer o convite, né? Espero que eu tenha conseguido contribuir de forma positiva, né, dentro desse debate, desse podcast. Estamos aí para qualquer eventualidade. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu, como católico, nós cristãos temos um papel fundamental nesse momento de sermos sal e luz da terra, sermos cristãos na igreja e na sociedade. Na igreja, temos várias pastorais, a partir da pastoral da juventude, específica para vocês, tem as outras pastorais sociais, eu não vou especificar aqui para não alongar, e na sociedade a gente tem os vários conselhos paritários, né? Conselho da Criança, Conselho da Juventude, tanto a nível municipal como estadual,
em que os jovens também precisam se inserir para conhecer a realidade das políticas públicas nesses espaços de deliberação, enquanto que na igreja, os passos de fraternidade, que são as pastorais. E aí, para finalizar mesmo, tem uma linda canção do Nando Cordel, que diz: a paz no mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. E a paz está dentro de mim, essas já são palavras minhas, e dentro de você. Então, que a gente seja, assim, esse portador de paz, porque Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei eu no meio deles. E quando ele diz 2, não tem que ser 2 católicos, pode ser um católico e até mesmo um não cristão, porque a potência dessa realidade dele em meio a nós vai possibilitar acender uma luz no horizonte quando nós estamos nesse processo de ir ao encontro do outro e ao encontro daquele que sofre, para promover a dignidade deles. Muito obrigado e até a próxima. Bom, é isso. Muito obrigado, Jerônimo. Muito obrigado, Karine. Vocês, assim, ajudaram a gente bastante, trazendo as informações, trazendo suas experiências, que contribuíram muito para a gente debater, né? Começar a debater todos esses temas das desigualdades, dos preconceitos, da questão da política, da questão da história do Brasil, né? E como tudo que aconteceu influencia hoje, né? Eu acho que é importante que a gente sempre esteja atento a isso, né? Então, novamente, eu agradeço aos dois pelas falas, pela contribuição. E, assim, é importante isso, né? Que a gente traga os dados, mas que a gente misture sempre com a vida, né? Porque vira ação as coisas quando a gente olha para a vida, né? Não, porque eu, na universidade, às vezes eu fico assim pensando sobre as pessoas que ficam olhando só para os livros. Aí eu fico tipo, gente, quando tá falando isso aqui, tá falando de pessoas. Então, olhe as pessoas, né? Olhe o mundo que está ao seu redor. E aí agradecer também a Vinícius de Alagoas, que está aqui nos ajudando com toda a parte técnica. Você que está ouvindo, talvez você não escute a voz de Vinícius, mas ele estava aqui o tempo todo nos ajudando a Nos fazer com que... salvando. Importante, né? Para que a gente conseguisse fazer da melhor maneira. Então, agradecer a todo mundo que está aqui presente, a quem ouviu até o final, você que parcelou o áudio em 3 vezes, disse assim: meu Deus, eu não vou conseguir ouvir isso tudo agora, vou parcelar, vou ouvir de 30 em 30 minutos. Então, agora você chegou nos seus últimos 30 minutos, então parabéns pela sua conquista. Uma boa semana Mundo Unido para vocês, viu? Tchau. Exatamente. Tchau, Larissa. Tchau, Vinícius. Tchau, Tchau, Fábio. Tchau, gente. Muito querida Karine. obrigada.